A Copa de 1970 e a ditadura militar, o título que o governo sequestrou. 21 de junho de 1970, Brasil 4-1 Itália. O país explode de alegria. Pelé, Jairzinho, Tostão, Carlos Alberto. A seleção mais bonita da história acabava de conquistar o tricampeonato mundial. Mas, enquanto o Brasil inteiro chorava de felicidade, o general Emílio Médici era carregado nos braços da multidão, como se ele tivesse marcado o gol. E não foi por acaso, porque por trás da festa mais bonita do futebol brasileiro, havia um dos momentos mais sombrios da nossa história. Hoje eu vou te contar como a ditadura militar usou, e muito, esse título para esconder crimes, torturas e mortes. E se história é uma matéria que costuma trazer dificuldades para você, temos uma ferramenta que pode transformar a sua forma de estudar. Com o nosso assistente de IA, você pode tirar dúvidas, resolver exercícios e até mesmo obter ajuda com questões diretamente do seu caderno. Basta tirar uma foto e enviar para ele. Mas o melhor é que ele não se limita a mostrar a resposta. O assistente explica todo o raciocínio passo a passo, ajudando você a entender o conteúdo de verdade e a aprender como chegar à solução por conta própria nas próximas vezes. Quer testar? O link está na descrição do vídeo. Contexto: o Brasil de 1970. Antes de falar da Copa, você precisa entender o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Em 1964, um golpe militar tirou João Goulart do poder e começou uma ditadura militar que durou mais de 20 anos. Nesse período, opositores foram perseguidos, jornais foram censurados e muita gente foi presa, torturada e morta. Em 1969, assume a presidência o general Emílio Garrastazu Médici. Ele daria continuidade ao período mais brutal da ditadura, os chamados Anos de Chumbo. Embora o AI-5 tenha sido decretado em 1968, durante o governo de Costa e Silva, foi no governo Médici que suas medidas repressivas se intensificaram. O Ato Institucional número 5 ampliou os poderes dos militares, permitiu o fechamento do Congresso, restringiu direitos como o habeas corpus em casos políticos e aumentou a perseguição aos opositores do regime. Na prática, o AI-5 enfraqueceu a democracia e fortaleceu o controle do governo sobre a sociedade. Ou seja, no governo Médici, a repressão política se intensificou com prisões, torturas, ameaças e o exílio de opositores. É nesse cenário que o Brasil vai para a Copa do Mundo de 1970 no México. O milagre econômico e a estratégia da propaganda. Ao mesmo tempo que a repressão aumentava, a economia nacional crescia muito. Entre 1968 e 1973, o PIB do Brasil cresceu mais de 11% ao ano. Multinacionais se instalavam no país, enquanto as obras como a rodovia Transamazônica e a ponte Rio-Niterói eram apresentadas como símbolos do progresso. O governo chamava isso de milagre econômico, mas esse milagre tinha um porém bem sério. Para além da repressão política, o salário mínimo caiu 50% em valores reais entre 1964 e 1985. Quem pagou a conta foram os trabalhadores. Além disso, a dívida externa do país cresceu rapidamente. Diante desse cenário, o governo buscava formas de fortalecer sua popularidade e despertar um sentimento de orgulho nacional. O futebol ofereceu uma oportunidade perfeita para isso. E a Copa de 1970 tornou-se um importante instrumento de propaganda do regime. A interferência da ditadura dentro da seleção. E não foi só propaganda depois da Copa. A ditadura estava dentro da seleção antes da Copa. Em 1969, a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, contratou o técnico João Saldanha, um cara brilhante que classificou o Brasil com 6 vitórias em 6 jogos. Mas Saldanha era um problemão para os militares. Ele era militante comunista e não engolia a ditadura. Em janeiro de 1970, durante o sorteio dos grupos da Copa no México, Saldanha foi lá e entregou às autoridades um dossiê denunciando que o Brasil tinha mais de 3.000 presos políticos
e que o governo praticava tortura. Isso foi muito mal visto pelos militares. Aí veio o estopim. O presidente Médici, que era apaixonado por futebol, manifestou publicamente o desejo de ver o atacante Dadá Maravilha na seleção. Saldanha foi questionado pela imprensa e deu a resposta que entrou para a história. Nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Épico. Mas também foi o fim de Saldanha. Logo depois, após um empate sem graça contra o Bangu num amistoso, Saldanha foi demitido. Assumiu Zagallo. E durante toda a preparação para a Copa, militares acompanhavam a seleção de perto, mantendo Médici informado sobre o dia a dia dos jogadores. O próprio presidente ligava para os craques depois de cada partida. O futebol havia virado uma extensão do governo. A Copa, a tecnologia e a propaganda ao vivo. Aí vem outro detalhe que muda tudo: a tecnologia. A Copa de 1970 foi a primeira transmitida ao vivo e em cores para o Brasil. O número de televisores no país explodiu. Pela primeira vez, os brasileiros podiam ver Pelé voar pelo campo em tempo real, sem precisar esperar o rádio. E o governo tinha investido pesado em infraestrutura de telecomunicações justamente para isso. Não era à toa. Ao mesmo tempo que o Brasil batia a Itália por 4-1 na final, o regime lançava campanhas ufanistas de patriotismo exagerado, com slogans como "Ninguém segura este país", "Brasil, ame-o ou deixe-o". O jingle da Copa, "Para frente Brasil", foi apropriado pelo governo como música oficial do regime. Quando a seleção voltou ao Brasil, o governo decretou feriado nacional e Médici foi carregado nos ombros da multidão como se o título fosse dele. O outro lado, resistência e o ópio do povo. Mas nem todo mundo embarcou nessa festa. Certos grupos de esquerda e de opositores do regime criticavam o futebol por ser o ópio do povo, uma expressão inspirada nas ideias de Karl Marx. A crítica era simples. Enquanto milhões de brasileiros comemoravam as vitórias da seleção, questões como a censura, a repressão e a desigualdade social ficavam ignoradas. O escritor uruguaio Eduardo Galeano descreveu bem o que aconteceu. Médici posou para fotos com a taça nas mãos, cabeceou uma bola na frente das câmeras e a imagem de Pelé voando pelo gramado ilustrava anúncios do governo na televisão. Anos depois, questionado sobre sua relação com o governo militar, Pelé declarou que era difícil recusar um presidente e que, na sua posição, às vezes é preciso fazer concessões. Sua declaração mostra como o futebol e a política estavam profundamente ligados naquele contexto. O futebol não criou a ditadura, mas a ditadura soube muito bem usar o futebol. Bom, agora você já sabe por que esse tema é tão importante para quem está estudando para o Enem e para o vestibular. As questões do Enem e dos vestibulares frequentemente abordam como o esporte pode ser usado para construir identidades, reforçar ideologias e transmitir mensagens políticas. Isso não aconteceu apenas no Brasil durante a ditadura militar. O esporte também foi utilizado politicamente na Itália de Mussolini, nas disputas da Guerra Fria e até na Grécia Antiga, onde as cidades usavam os Jogos Olímpicos para demonstrar poder e prestígio. Então, quando você vir qualquer questão falando em futebol, identidade nacional, ditadura militar, milagre econômico ou propaganda política, lembre-se dessa aula. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, ajuda demais o canal a continuar produzindo conteúdos assim para você. Se quiser se aprofundar mais, tem o link do nosso site aqui na descrição. E se você quer continuar estudando História do Brasil para o Enem, tem outros vídeos que vão te ajudar muito. A gente se vê no próximo vídeo.